Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Matemática, módulo 2, tá? E estamos hoje com problemas com grandeza, mas temos Clisma para fazer a nossa tradução em Libras, para a nossa aula ficar melhor. O meu sinal em Libras é esse aqui, tá? Ok? Vamos lá, gente. Eu trouxe alguns instrumentos de medição para vocês conhecerem, tá? Assim, mais de perto, né? Então, o que eu consegui trazer, eu trouxe, tá aqui, vocês vão ver, trouxe uma balança, olha, super antiga, toda de ferro, perceberam? Essas balanças eram utilizadas muito em mercadinhos, né? E você ainda encontra ela na feira, em feira livre, eu acho que ainda tem dela, tá certo? Mas vamos lá, não esqueçam que essa aula vai estar no YouTube assim que terminar. E eu trouxe uma frase bem interessante de Paulo Freire, né? Afinal de contas, estamos comemorando agora em setembro o aniversário, né, de Paulo Freire, certo? Então, mudar é difícil, mas é possível. Essa é uma frase dele. Então, se você pensa em mudar, é possível. É difícil, mas é possível você fazer isso, tá certo? Então, vamos pensar em mudar para melhor, certo? Então, se você acha que pode melhorar um pouco, muda, tá? Faz isso. Não é fácil, mas é possível. Tá bom? Vamos lá. Olha só, problemas com grandezas, né? Então, vamos pensar que esses instrumentos de medição, né, todos são grandezas, né, são utilizados, né, para você medir as grandezas, e que nós temos aí o velocímetro, né, de um carro, temos a fita métrica, temos o relógio, temos uma balança de banheiro, temos uma balança de cozinha, temos uma trena, um despertador, né, que você faz uso, você conhece bem, tá certo? Temos uma régua. E aí eu digo para você que uma régua a gente geralmente utiliza para medir objetos pequenos, né? Então, por exemplo, se eu fosse medir esse objeto aqui, quantos centímetros ele tem, eu não iria utilizar a fita métrica, eu iria utilizar a régua, seria o suficiente, né? Então, tudo que é pequeno, a gente consegue medir com a régua. E aí, quando um pouquinho maior, a gente pega a fita métrica. E aí, também maior ainda, aí você usa a trena. Que você sabe que ela é mais utilizada por pedreiro, né, por engenheiro, né? Porque ela é mais para medir construção, parede, né? Você saber quanto vai gastar de cerâmica numa casa. Então, você utiliza uma trena, uma fita métrica, se não tiver a trena. Aí você consegue desenrolar com a fita métrica, tá certo? Mas dá mais trabalho, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver as balanças, tá? Eu coloquei ali, tem uma balança de consultório, né, que você encontra. Tem a balança dos pratos, a balança do banheiro e a balança da cozinha, certo? Então, aqui eu tenho a balança dos pratos, olha só. Tenho a balança da cozinha, que tá aqui, ó. Tenho a balança do banheiro, certo? E tenho também a balança, essa balança é uma balança digital, olha, tá? Ela tá solta essa parte, tá? Mas ela é uma balança digital e muito sensível, não é? Para pesar coisas muito miudinhas. Então, esse tipo de balança você ainda consegue encontrar na feira, tá certo? Não é? A balança que tem os pratos, né? Mas é bem antiga, porque ela é totalmente de ferro. E aí nós temos
a conversão dessas unidades de massa, né, de medidas de massa, que você vai ver nessa tabela agora. Olha só. Então, ali no meio eu tenho grama e para o lado eu tenho decigrama, centigrama, miligrama, né? Para o outro lado eu tenho decagrama, hectograma e quilograma, certo? Então, você vai perceber que do quilograma para miligrama eu vou multiplicando, né? Perceberam as setinhas azuis? E se eu for fazer o contrário, de miligrama para grama, eu tenho que ir dividindo por 10, certo? E então eu chego até quilograma. Então, divide por 10 dá centigrama, divide por 10 dá decigrama, né? E por aí vai, certo? Então, essa é a tabela de conversão que você precisa utilizar para fazer as medidas, tá? Então, quando você encontra os múltiplos do grama, né, e os submúltiplos do grama, né, que vai ali os submúltiplos, né, o decigrama, centigrama, miligrama, e eu tenho os múltiplos, que é o quilograma, hectograma e o decagrama. Então, o que a gente utiliza mais é o quilograma, né? Então, você sabe o quilo, né, e sabe a miligrama também, é o que é mais utilizado, tá? Então, vamos lá. Trouxe que a grama, ela é representada pela letra G, o decigrama DG, centigrama CG e o miligrama MG. Todos são letras minúsculas, tá? Para representá-los, tá bom? E eu tenho esse probleminha. Olha só. O dono de um mercado comprou uma caixa de latas de sardinha contendo 20 unidades. A caixa contém 20 unidades. Sabendo que cada lata contém 125 gramas de sardinha, qual o peso da caixa em quilogramas? Então, 125 gramas tem cada latinha, certo? Então, eu pus aí, ó, a foto da latinha de sardinha, bem recheada. E eu tenho agora 125 vezes 20. Não são 20 unidades que eu tenho na caixa? Então eu vou ficar com 2.500 gramas, certo? Ou seja, 2.500 gramas dividido por 10, depois dividido por 10 novamente e depois dividido por 10 novamente. E aí? Aí eu vou ter quilo. Lembra que eu mostrei para vocês lá? Aí eu tenho 2,5 kg. Olha só. 2,5 kg. 2,5. Certo? Então, ele queria saber o peso em quilograma. E aí a gente tinha que fazer essas divisões. Certo? Aí eu tenho agora os instrumentos de medir comprimento, certo? Então, aí eu trouxe para vocês, olha, a fita métrica, olha só, a fita métrica, muito utilizada por costureira, né? Geralmente são elas que utilizam. Aí eu tenho a régua, tá? Que eu disse para vocês, o que a gente mede, né? Coisinhas pequenas, objetos pequenos, a gente mede com a régua. E eu tenho as trenas, olha, eu trouxe duas para vocês verem. As trenas, elas são muito utilizadas por pedreiro, né? O ajudante de pedreiro, engenheiro, tá? Então, são quem utilizam mais, né? Porque são para medir longas distâncias. E não trouxe para vocês o velocímetro do carro, né? Porque ele mede os quilômetros que você anda, mas não tinha como eu trazer, tá certo? Então, vamos lá ver a conversão. Olha só. Então, eu trouxe a conversão de unidade de medida de comprimento. Como é que a gente faz essa conversão?
Olha só. Eu tenho ali quilômetro, hectômetro, né? Decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? Então, o metro está ali no meio, tá? Ele é como é que se diz? A base de tudo, não é? Então, para quilômetro, eu vou dividindo. E se for de quilômetro para metro, eu venho multiplicando. Perceberam? As setinhas azuis? Então, aí vamos a um problema. Olha só. A altura de uma geladeira mede 1,5 m, né? Qual é a altura da geladeira em centímetros? Certo? Então, para a gente medir uma geladeira, nós poderíamos medir com uma fita métrica, né? Como a moça está fazendo aí. Ela está com a trena, né? Acho que ela está com a trena, Então, a gente poderia medir com a fita métrica, ou a gente poderia medir com uma trena, certo? Então, qual é a altura da geladeira em centímetros? Ela mede em metros, 1,5 m, né? Para fazer essa transformação, nós vamos utilizar a tabela, né? A tabela de conversão. Então, eu preciso transformar 1,5 m em centímetros. Quantos centímetros? Então, 1,5 m vezes 10, né? Depois, vezes 10. E aí, nós vamos ter exatamente 150 centímetros, certo? Então, eu pus a tabela de conversão ali para vocês terem uma noção do uso dela, né? Como é importante. Então, você para transformar de metro para centímetro, você vai multiplicando por 10, tá? E aí você vê quantos 10 você tem. E para fazer a transformação do inverso, né, de centímetro para metro, você estaria dividindo por 10, certo? Então, a tabela é super importante. Então, agora nós vamos ver os instrumentos de tempo, né? Então, eu coloquei aí um calendário, né? Coloquei os relógios, coloquei o despertador, né? Muito conhecido de vocês, e a ampulheta, que era antigamente a nossa medição de tempo era através de ampulhetas, né? Nos tempos antigos lá no Egito. Então, até existir, olha só a ampulheta, até existir o sistema de medição, né? Que é único, ou seja, em todo lugar existe um relógio, né? E esse relógio, olha, tem um cronômetro, tá? Eu tenho esse relógio digital e tenho um relógio de parede que eu trouxe aqui para vocês verem também, olha. E o calendário, pessoal, porque o tempo também é medido através dos dias, né? Dos dias, dos meses do ano, né? E você organiza seu tempo através desse calendário, né? E você sabe quantos dias faltam para o seu aniversário, para o aniversário do seu amigo. Então, tudo é tempo, e tempo é grandeza. E a gente tem como medir, tá? Então, vamos ao problema que eu trouxe para tempo. Olha só, a conversão, né, que a gente vai perceber que agora é 60, porque divide por 60 e multiplica por 60, porque uma hora tem 60 minutos, né? Vocês lembram disso? E 1 minuto tem 60 segundos, certo? Então, hora para minuto vezes 60, né? Minuto para segundo vezes 60. Se for o inverso, segundo para minuto divide, né? E de minuto para hora também divide, certo? E o problema que eu trouxe para vocês, né, para a gente envolver isso aí, está dizendo o seguinte: João faz aniversário no dia 27 de agosto. Quantas semanas completas faltam para o aniversário dele? Aí eu peguei 2 meses, eu peguei julho e agosto, para a gente ter uma noção de quantas semanas completas teriam. Olha só, então
trouxe aí os 2 meses, e aí de 27 de julho a 27 de agosto, né, nós temos 31 dias. E 31 dias dividido por 7, que é o quê? 7 é uma semana, não é isso? Uma semana tem 7 dias? Então, são 4 semanas e restam 3 dias, porque foi o resto ali da conta de dividir que fizemos, tá certo? Então, temos 4 semanas e ainda restam 3 dias para o aniversário, certo? Então, 4 semanas completas, ok? Então, recordando, vimos essas tabelas, vimos os instrumentos, tá? Espero que vocês tenham conseguido alcançar esse conhecimento interessante, né, de grandezas, e espero contar com vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal!